Vem comigo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do professor Mauro César, Direito Penal Descomplicado e na veia. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir as 15 questões de parte geral do simulado específico para os concursos de inspetor e investigador da Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, parabéns a todos. Mais de 600 alunos baixaram esse simulado. Provavelmente aí até as duas provas acontecerem, tanto a de inspetor quanto a de investigador, teremos mais alguns alunos baixando também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários, bem como pode me procurar nas redes sociais, que a gente vai tentar ajudar e sanar todas as dúvidas. Só não vai mandar uma dúvida no domingo, meio-dia antes da prova, que aí pode ser que eu não consiga ver essa dúvida, eu não consiga responder vocês. Tranquilo? O vídeo vai ser um pouco corrido, vocês sabem que eu já sou um pouco acelerado e nessa fase do concurso não dá pra gente perder tanto tempo. Então, para aqueles que porventura tiveram alguma dificuldade, coloca um pouquinho mais devagar aí a velocidade. E para aqueles que estiverem achando que o nível tá tranquilo, o nível de velocidade, pode aumentar essa velocidade também, tudo bem? Não vamos perder tempo, vamos começar aí com as nossas questões. Vamos lá. Primeira questão. No que se refere aos princípios penais, tendo em vista a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir. A primeira assertiva fala: o princípio da legalidade norteia toda a atuação legislativa do Estado, sendo certo que a sociedade participa ativamente desse processo na medida em que ela é quem elege seus representantes que, posteriormente, elaborarão as leis. Até aí está tudo tranquilo, a gente sabe que de maneira imediata quem cria as leis somos nós, porque nós que elegemos os nossos representantes, tanto os deputados quanto os senadores. E todos nós sabemos que em matéria de direito penal e processo penal, só quem pode legislar sobre essas matérias é a União, através do Congresso Nacional, deputados e senadores. Artigo 22, inciso 1º do Código Penal. A segunda parte da assertiva fala: além disso, a sociedade indica ao juiz quando deverá afastar determinada interpretação da lei no caso concreto, com base naquilo que for considerado adequado socialmente. Pessoal, aqui eu falei do princípio da adequação social. A gente já trabalhou sobre isso, tem vídeo no Instagram. Resumidamente, o princípio da adequação social. Além de nortear o legislador, dizendo o que a sociedade quer que seja protegido naquela determinada época e o que ela entende que não mais deve ser considerado como um fato criminoso, também norteia o operador do direito. Quando nós tivermos mais de uma interpretação para ser dada uma lei no caso concreto, o princípio da adequação social ele vai conseguir afastar uma dessas interpretações. O exemplo que eu sempre dou é do topless. Há 50, 100 anos atrás não era permitido topless nas praias. Hoje em dia já é permitido. Mas se eu ou uma menina quisermos ir numa praia hoje da Barra, de Ipanema, de Copacabana, sem a parte de baixo dos nossos trajes de banho, aí a gente não pode. Mas a gente pode fazer isso numa praia de nudismo, porque lá é adequado socialmente. Tudo bem, pessoal? Então essa primeira assertiva aí tá certa. Vamos lá, segunda assertiva. A analogia, ao contrário de outros ramos do direito, não é aceita no direito penal? Não vou nem perder tanto tempo. Analogia benéfica é aceita, tá errado. Terceira assertiva. O Estado deverá proteger, através do direito penal, apenas os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, que deverão estar assentados na lei maior, que é a Constituição Federal. Perfeito. O direito penal ele veio para proteger os bens jurídicos mais importantes das lesões mais significativas. E esses bens jurídicos mais importantes estão assentados na Constituição Federal. É a vida, é a liberdade, é a dignidade sexual, é a propriedade, é a honra e por aí vai. Tranquilo? Direito penal, portanto, é um ramo do direito que vai proteger os bens jurídicos tutelados quando esses bens jurídicos não puderem ser protegidos por outro ramo do direito. Aí a gente fala também do princípio da fragmentariedade e da subsidiariedade. Rapidamente, peguem um copo de vidro, não peguem, imaginem, né? E taca no chão. Vai quebrar em vários pedaços, são vários fragmentos. O direito penal é um dos fragmentos dentro de um direito que é uno e indivisível. De maneira subsidiária, alguns bens jurídicos serão protegidos aí pelo direito penal. A gente pode enxergar do outro lado. Os bens jurídicos são fragmentos. Aqueles bens jurídicos mais importantes, de maneira subsidiária, são protegidos pelo direito penal. Por isso, pessoal, que a doutrina costuma dizer que o direito penal ele é a última ratio ou última razão em português. Tranquilo, pessoal? Então a terceira questão está correta.
Quarta questão. O princípio da insignificância não está expresso na Constituição Federal, sendo seus requisitos estabelecidos pelos tribunais superiores, que afastam de antemão a aplicação do referido princípio, sempre que estivermos diante de agente reincidente em crimes patrimoniais. Então aqui o que está errado? Afastam de antemão a aplicação do referido princípio, sempre que estivermos diante de agentes reincidentes em crimes patrimoniais. Pessoal, no final do ano, o STJ, no HC 713.465, ele afastou o afastamento de antemão do princípio da insignificância só por conta da reincidência em crimes patrimoniais do agente. Ele afastou, o afastamento ficou curioso, né? O que isso quer dizer? Geralmente, a gente aprende que, estando presentes os requisitos para o princípio da insignificância, que é a MARE, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e ínfima lesão jurídica provocada, aplica-se o princípio da insignificância. A reincidência contumaz do agente, por sua vez, sempre teve o condão de afastar. Recentemente, os tribunais superiores têm entendido que a reincidência em crimes patrimoniais por si só não afastam o princípio da aplicação do princípio da insignificância. Tem que ser analisado no caso concreto. Portanto, está errada. Quinta assertiva, atualmente, os tribunais superiores têm aplicado o princípio da insignificância em algumas hipóteses de crimes funcionais. Perfeito, pessoal. Um exemplo é um recurso em habeas corpus 85.272 do Rio Grande do Sul. Nesse caso, foi aplicado aí o princípio da insignificância em algumas hipóteses de crimes funcionais, afastando aí a súmula 599 do STJ. Não é que a súmula esteja cancelada, mas ela agora está sendo relativizada em alguns casos concretos. Tranquilo, pessoal? Então essa é a nossa primeira questão aí, resposta assertiva D de Deus. Vamos para a próxima. Suponha que Ronaldinho, um famoso empresário de determinado bairro, seja um conhecido desafeto de Rômulo, também empresário no mesmo bairro. Ronaldinho possui porte de arma regulamentado pelas autoridades competentes. Determinado dia, ambos discutem e fazem ameaças mutuamente. Uma semana depois, numa rua escura, Ronaldinho avista Rômulo vindo em sua direção. Ambos estão sozinhos e a rua está deserta. Nesse momento, Rômulo coloca a mão no bolso e passa a andar mais rápido em direção ao Ronaldinho que, imaginando que seria atacado por Rômulo, saca sua pistola e atira 2 vezes em Rômulo, que é atingido e cai no chão. Ao se aproximar, Ronaldinho percebe que Rômulo pede socorro e ele entrega um panfleto que estava em seu bolso, dizendo que o convidaria para investirem juntos em um empreendimento que está sendo lançado no bairro e que deveriam fazer as pazes. Ronaldinho, ainda com a arma em mãos, se arrepende do que fez e resolve socorrer Rômulo. Aqui não tem nada que se falar em arrependimento eficaz ou desistência voluntária, nada disso. Ele está em erro. É a discriminante putativa do erro de tipo permissivo. Na cabeça dele tem uma situação que ele está sendo atacado, que ele está sofrendo uma agressão humana, injusta, atual ou iminente. Então ele acha que está agindo em legítima defesa. Primeiro momento, portanto, Ronaldinho estava em erro de tipo permissivo. É discriminante putativa, a legítima defesa putativa. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse momento, Caio, o melhor amigo de Rômulo, surge na rua e, imaginando que seu amigo estava sendo atacado, atira 2 vezes contra Ronaldinho, que, temendo por sua vida, atira de volta em Caio e o acerta. Então, pessoal, o Caio, ele também estava em erro de tipo permissivo. Ele também achava que o amigo estava sendo atacado e ataca Ronaldinho para proteger o amigo. Então, nesse primeiro momento, tanto Caio quanto Ronaldinho, eles estão iguais. Ambos estão com base na legítima defesa putativa, em erro de tipo permissivo. Vamos continuar. Aí o Ronaldinho foi, temendo por sua vida, eu estou aqui. Atirou de volta em Caio e acertou. Caio caiu no chão e Ronaldinho, ao chegar próximo de Caio, com raiva do atentado que sofrera, pega a arma que Caio usava e dá mais 2 tiros em sua perna, como forma de se vingar pelo risco que correu. Pessoal, quando Caio atacou o Ronaldinho injustamente, ele pôde agir em legítima defesa para se proteger. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, quanto a Caio, Ronaldinho estava agindo em legítima defesa. Depois que ele chegou lá e deu mais 1 ou 2 tiros, né, não sei o que eu coloquei, e deu mais 2 tiros aí em face de Caio, aí ele agiu em excesso. Então, qual seria a resposta? Olha a assertiva A.
Inicialmente, Ronaldinho estava em erro de tipo permissivo, diante da discriminante putativa que se operou no caso concreto em sua conduta com relação a Rômulo. Em face de Caio, Ronaldinho agiu inicialmente em legítima defesa e, posteriormente, agiu com excesso doloso, devendo responder por ele. Caio, por sua vez, atuou em erro de tipo permissivo, diante da discriminante putativa que se operou no caso concreto. Resposta, portanto, assertiva A de amigo. Vamos para a próxima. João, que nunca havia tido problemas criminais, resolve furtar dinheiro de Maria, sabedor de que ela sempre andava com grande quantia em sua bolsa. No intervalo de uma das aulas, João retira 10 mil reais da bolsa de Maria, sem que ninguém percebesse. Após o término da aula, Maria se dá conta de que fora furtada e desabafa com João, dizendo que era seu único dinheiro para se sustentar nos próximos meses, já que pedira a demissão do emprego para estudar. João, ao chegar em casa, repensa a sua atitude, fica com pena de Maria e resolve devolver o dinheiro. Gasta R$ 1.500 para comprar um remédio que o filho precisa para se tratar de uma grave doença e, no dia seguinte, devolve o restante a Maria. Maria agradece muito a devolução do dinheiro por parte de João, entendendo ter sido compreensivo a compra do remédio, e lhe dá um longo abraço como forma de agradecimento. Pessoal, eu floreei aí, coloquei que comprou remédio para o filho, dei um longo abraço. Isso aqui é hipótese de quê? Arrependimento posterior. E a gente sabe que o requisito do arrependimento posterior é o quê? É a devolução integral ou a reparação integral do dano. Só que eu sempre falei para vocês nas aulas que a jurisprudência e a doutrina aceitam essa reparação ou devolução parcial caso a vítima concorde com ela. Então, não vamos inventar. Já vimos questão da FGV, não falando nada que a vítima tinha aceitado e que a devolução tinha sido parcial. Qual é a resposta? Não tem arrependimento posterior. Nesse caso aqui tem arrependimento posterior porque a vítima ela ficou satisfeita com aquela devolução parcial. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso aqui, a resposta seria assertiva C. João cometeu o crime de furto consumado, mas deverá ter sua pena reduzida diante do arrependimento posterior. Vamos para a próxima. André está assistindo aula com seu professor Clóvis em uma sala de aula que estava vazia, pois todos os alunos estavam assistindo a aula online. Clóvis comentou várias vezes que estava muito cansado, pois havia virado a noite terminando de preparar a aula para os alunos. Ao término da aula, André vai ao banheiro e decide matar Clóvis. Quando retorna à sala, André vê que todos os alunos já haviam se retirado e que Clóvis estava sentado na cadeira com a cabeça abaixada na mesa. Aí um aluno me mandou uma mensagem no Instagram falando: eu fiquei em dúvida. Não é, eu botei justamente para vocês acharem que estão se confundindo. Não é para inventar coisa aonde o examinador não colocou. Olha aqui. Pensando que Clóvis estava dormindo, André aproveita e dá 3 facadas nas costas de Clóvis. Claro, tá com a cabeça baixa. Pô, ele tá dormindo, então vou aproveitar e vou matar esse cara que eu não quero mais saber dele. Desejando matá-lo. Olha agora, André se retira do local imaginando ter matado Clóvis. No dia seguinte, André fica sabendo que Clóvis foi socorrido, mas não resistiu. Aí ele falou, não dá para saber se ele já estava morto. Meu Deus, se ele tivesse morto, ele não teria sido socorrido. Aí eu falaria que ele estava morto. Se foi socorrido é porque estava vivo, mas não resistiu. Aí o exame foi e demonstrou que, na verdade, ele não morreu por conta das facadas. O que aconteceu aí? Houve a quebra do nexo aí causal. Então ele vai responder pelo quê? André responderá pelo crime de homicídio na forma tentada. Resposta aí, no caso, será a assertiva A. Tranquilo? Tudo isso, pessoal, questão de prova anterior da FGV. Não vai mudar. As questões vão ser as mesmas. Eles só vão florear. Nesse sábado agora eu tive a oportunidade num curso de corrigir acho que 60 ou 80 questões, só de parte geral e parte especial, só de prova da FGV. Só uma questão que não era, porque era uma questão que não tinha aquele tema e eu quis trazer, como eu trouxe aqui para vocês também. Vocês vão ver quando a gente estiver corrigindo o vídeo de parte especial. As questões, elas vão se repetir, não tem jeito. É isso que vai ter que cair. É consumação ou tentativa, é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, é arrependimento posterior, é crime impossível, é norma penal em branco. É isso que vai cair. Não tem o que inventar. Se vocês não inventarem, vocês vão gabaritar direito penal aí na nossa prova. Tranquilo? Vamos para a próxima. Chicão e Bruninho, que não se conhecem, têm o mesmo desafeto Roberval. Chicão e Bruninho resolvem matar Roberval e, para isso, o esperam na porta do escritório aonde trabalham.
Quando o Roberval está saindo do prédio, Chicão e Bruninho, que estavam um em cada lado da rua, atiram em direção ao Roberval. Cada um efetua 2 disparos de arma de fogo em face da vítima. Roberval cai e Chicão e Bruninho fogem, cada um para um lado da rua. Policiais civis estavam passando pelo local e conseguem capturar Chicão e Bruninho. As armas são apreendidas. Roberval morre e no exame pericial fica constatado que a morte se deu em razão de um tiro, mas a perícia não consegue constatar de qual arma foi feito o disparo fatal. Pessoal, o que é importante aqui? Não é concurso de pessoas. O concurso de pessoas exige o liame subjetivo. Pessoal, o que é liame subjetivo? Liame subjetivo é a ligação, o vínculo psicológico entre os agentes que estão concorrendo para a prática do mesmo crime. Aqui não tinha. Isso é hipótese de autoria colateral. Se eu identificar quem matou, ele responde pelo homicídio consumado e o outro responde pelo homicídio tentado. Se eu não conseguir identificar quem matou, aí a autoria colateral ela se transmuda, digamos assim, e a autoria incerta. Ambos vão responder por homicídio na forma tentada. A resposta, portanto, é a assertiva A de amigo. Próxima. No dia 1º de janeiro de 2022, após as festividades da virada do ano, Sunda, ex-traficante, que acabara de conseguir o livramento condicional, danificou a estátua de Carlos Drummond de Andrade, localizada na praia de Copacabana. Sem nenhum motivo aparente, de posse de um maçarico, Sunda danificou toda a estrutura da estátua. Rogério, guarda municipal que estava próximo ao local, presenciou a conduta de Sunda e nada fez, pois desde criança não gostava do poeta, já que era obrigado a ler seus livros nas aulas de literatura, o que o fez ficar com raiva do escritor. Com base apenas nas informações narradas, analisa a tipificação das condutas de Sunda e Rogério. Pessoal, aqui o guarda municipal é agente garantidor. Agente garantidor está lá no 13, parágrafo 2º. É a hipótese de omissão imprópria. O agente responde pelo resultado. Aí nós temos a linha A, nós temos a linha B e nós temos a linha C. Deixa eu ler para vocês. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Não pode se esquecer desses dois binômios. Já falei isso um monte de vezes para vocês. Devia e podia agir. O garantidor ele sempre deve agir, mas nem sempre ele pode agir. Se não estiver no caso concreto o dever e o poder agir, ele não vai responder pelo resultado. Se estiver no caso concreto e ele não agir, mas o resultado não acontecer, ele também não responde. Na omissão própria, como no caso de omissão de socorro do artigo 135, eu deixei de fazer aquele mandamento que a lei me dá, eu já vou responder por aquele crime. Na omissão imprópria, não. Eu preciso da ocorrência do resultado. Na omissão própria, a ocorrência do resultado pouco importa. Continuando. O dever de agir incumbe a quem? A linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso do guarda municipal. É o caso dos pais com os filhos. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso de quando um amigo pede para olhar o filho dele na praia, passa uma menina bonita, aí a gente olha para a menina bonita e acaba perdendo a atenção, o moleque vai para a água e morre afogado. Ou aquele exemplo que eu dei para vocês, infelizmente na piscina, que uma cuidadora estava cuidando de 3 crianças, foi atender o telefone, caso concreto, que eu passei por isso num plantão desses aí da vida. Aí uma das crianças acabou que faleceu porque foi para a piscina maior. Homicídio culposo. Ela ainda observou o dever de cuidado, foi obviamente uma conduta culposa, existe a previsão do homicídio culposo, ela se obrigou aí, a evitar a ocorrência do resultado e vai responder por esse resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. É aquela brincadeira do trote que eu falo. A gente dá a cachaça pro calouro, joga ele na piscina, ele diz que não sabe nadar, a gente deixa ele se afogar e não impede que ele morra. Vai responder também por esse homicídio culposo ou doloso, a depender do dolo do agente. Então, qual seria a resposta? Sunda e Rogério responderão pelo crime de dano ao patrimônio público, sendo que a conduta de Rogério decorrerá da omissão imprópria, diante da obrigação por lei de impedir a ocorrência do resultado, assertiva, portanto, C de Cristo. Vamos para a próxima. No que se refere ao tema concurso de crimes, analise os itens a seguir. Assertiva 1. No concurso material de crimes, o juiz sempre aplicará o critério do cúmulo material
para a fixação das penas. Tá certo. Eu coloquei esse sempre, porque a gente aprende macetinho de prova, que sempre que tiver sempre ou nunca, provavelmente está errado. Vamos levar esse macetinho para a prova. Mas isso aí não é algo que é 100% definitivo, tudo bem? Artigo 69, cúmulo material, o juiz vai aplicar as penas de maneira cumulativa. Tá correto? Artigo 69 aí do Código Penal. Próxima. O concurso de crimes acontecerá quando estivermos diante de infrações penais da mesma espécie? Tem essa exigência? Vamos ler para vocês aqui. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, é o concurso material. Vamos para o concurso formal, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, então não há que se falar aqui que tem que ser idênticos, tudo bem? Ou da mesma espécie. Quando a gente falar do crime continuado, no artigo 71, aí tem que ser da mesma espécie. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, tudo bem? E aí depois vocês continuem lendo aí, mesmas condições de tempo, lugar, modus operandi. Então, muita atenção, a assertiva 2 está incorreta. Assertiva 3. No concurso formal de crimes, o juiz sempre aplicará o critério da exasperação para a fixação das penas. Sempre aplicará? Olha o que diz o artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Vamos explicar isso aqui para vocês, pessoal? Olha só, vamos supor que eu, numa conduta, eu queira matar meu desafeto. É o exemplo que eu dou que fica mais fácil. Aí eu vou e atiro 5 vezes nele para matar, acerto e mato meu desafeto. Vou responder por homicídio. Mas tinha algumas pessoas passando e um desses tiros, de maneira culposa, acerta uma outra pessoa e acaba causando uma lesão corporal culposa nela. Lesão corporal culposa. E homicídio do outro. Pessoal, vamos colocar, eu sempre brinco com vocês também, vamos botar aqui o mais fácil de todos para a gente fazer as contas. Eu sou primário, de bons antecedentes, vou ficar tudo na pena mínima. Quando a gente fala em concurso de crimes, a gente sabe que o juiz primeiro aplica a pena de maneira isolada e depois ele aplica o regramento, ou do concurso material ou da exasperação, ou do cúmulo material ou da exasperação. Homicídio culposo, 6 a 20 anos, peguei a pena, homicídio doloso, desculpa, peguei a pena mínima, 6 anos. Tudo bem? Aí a lesão corporal culposa, quando a gente abre o artigo 129 lá do Código Penal, no parágrafo 6, está lá que é de 2 meses a 1 ano. Peguei a mínimo 2 meses. Qual é a regra, pessoal, do artigo 60, do artigo 70 do concurso de crimes? Ó, concurso formal. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se ali a mais grave das penas cabíveis ou se iguais. É igual? Não, então é mais grave. 6 anos. Somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Como eu sou primário, de bons antecedentes, ficou tudo no mínimo, vai aumentar do mínimo. Quanto é 1/6 aí de 6 anos? 1 ano. Então, qual seria a minha pena? No caso de aplicar a regra da exasperação, 7 anos. Só que se fosse aplicada a regra do cúmulo material, a minha pena seria de 6 anos e 2 meses. Por isso que tem esse parágrafo único do artigo 70, tudo bem? Então, pessoal, quando fala aqui que no concurso formal de crimes o juiz sempre aplicará o critério de exasperação, não. Existe a regra do cúmulo material benéfico. Cúmulo material benéfico. Artigo 70, parágrafo único do CP. Tudo bem? Quarta assertiva. O concurso formal impróprio receberá o mesmo tratamento que o concurso material no que tange à aplicação da pena. Perfeito, pessoal. Concurso formal impróprio, ele está na parte final do artigo 70. É quando o agente tem vontades, desígnios, dolos autônomos. Ele responde com base no artigo 69 do Código Penal. Quinta assertiva, no concurso formal próprio, em determinadas hipóteses, poderá ser aplicada a regra do concurso material para a fixação das penas. A 3 ficou muito parecida com a 5, então está correta também. Assertiva, portanto, B de Botafogo. Se alguém disser B de bola, vai errar na hora da prova e aí não vai ser policial. Então, lembrando, A de amigo, B de Botafogo, C de Cristo,
D de Deus e E de escola. Resposta da 7, B de Botafogo. Vamos para a próxima. Questão 8. Assinar as 3 assertivas a seguir. Feijó, desejando matar seu desafeto, desfere 2 facadas em seu peito. A vítima cai no chão, todo ensanguentado e implora por sua vida. Feijó se arrepende do que faz, coloca a vítima em um táxi, o leva para o hospital e a vítima sobrevive, ficando internada no quarto durante 2 dias e recebendo alta sem nenhuma sequela. A hipótese clássica aqui de desistência voluntária. Tudo bem, pessoal? Vamos raciocinar aqui? Por que desistência voluntária? Ele tinha um dolo quando iniciou a sua ação. Ele não chegou à consumação do resultado. E aí ele retrocedeu, mudou o seu dolo. Rapidamente, quando eu inicio os atos de execução, 2 situações podem acontecer. O crime pode se consumar ou ele pode não se consumar. Se o crime se consumar, é o crime consumado. Se o crime não se consumar, a gente tem que ver por que ele não se consumou. Vamos deixar por enquanto o crime impossível do artigo 17 de lado, tá? Então, ele não vai se consumar por 2 motivos. Primeiro motivo, por circunstâncias alheias, distintas, diversas, diferentes, externas à vontade do agente. Aí o agente vai responder pelo crime tentado. Ou, segundo motivo, ele não é um ou outro, ele não vai se consumar por circunstâncias inerentes à vontade do agente. O agente tinha aquele dolo inicial, mudou o seu dolo e impediu a ocorrência do resultado. Desistência voluntária, o arrependimento eficaz, está lá no artigo 15 do Código Penal. Professor, então qual é a diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? A diferença é uma só, o esgotamento dos atos de execução. Se eu esgotar os atos de execução que estavam à minha disposição e agir impedindo a ocorrência do resultado, arrependimento eficaz. Se eu não esgotar os atos que estavam à minha disposição e mesmo assim agir impedindo a ocorrência do resultado, desistência voluntária. Às vezes, não tem como fazer essa diferenciação. Facada. Existe um número limite de facadas que eu possa dar em alguém? Não. Eu posso dar 1 facada, eu posso dar 5 facadas, eu posso dar 50 facadas, eu posso ficar 3 meses direto sem dormir dando facada na pessoa. Então, sempre vai ser desistência voluntária. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em matar com projetil de arma de fogo, aí uma hora minha munição vai acabar. Eu fui, descarreguei minha pistola, troquei o carregador, botei o segundo, descarreguei, troquei o carregador, botei o terceiro, uma hora vai acabar meu carregador. Aí a gente fala em arrependimento eficaz quando ele esgotar os meios de execução. Primeira assertiva, portanto, vai responder por desistência voluntária. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, pessoal, o agente responde somente pelos atos já praticados. Nesse caso aqui, falou que ficou 2 dias internado, teve alta sem nenhuma sequela. Vai responder por lesão corporal leve, tá? Segunda assertiva. Feijó, desejando matar seu desafeto, pede emprestado a seu irmão um revólver com 6 munições no tambor. No dia seguinte, Feijó encontra a vítima e atira 4 vezes em sua direção. A vítima é atingida e cai no chão todo ensanguentado, implorando por sua vida. Feijó escuta que a vítima fala e nesse momento uma viatura da Polícia Civil se aproxima. Feijó guarda a arma e foge do local. A vítima foi socorrida, levada para o hospital, sobreviveu e ficou internada durante 8 dias. A vítima recebe alta sem nenhuma sequela. Importa aí quantos dias ela ficou internada ou não? Não. Nesse caso, Feijó vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Porque ele fugiu, ou seja, não, ele até começou a se arrepender, mas não foi ele que agiu impedindo a ocorrência do resultado. Ele fugiu, foram os policiais que socorreram a vítima. Então, tentativa de homicídio. Próximo, Feijó, desejando matar seu desafeto, pede emprestado a seu irmão um revólver com 6 munições no tambor. Atira 6 vezes e aí a vítima implora por sua vida, Feijó escuta e salva a vítima. A vítima ficou internada durante 2 meses. Aqui nesse caso ele esgotou todos os atos de execução. Arrependimento eficaz. E nesse caso a lesão corporal grave. Por quê? Porque a vítima ficou internada ali durante 2 meses. É a hipótese de lesão corporal grave porque ficou internada por mais de 30 dias. Qual é a resposta nesse caso, então? Assertiva D de Deus. Feijó responderá por lesão corporal leve em razão da desistência voluntária na primeira hipótese. Feijó responderá por tentativa de homicídio na segunda hipótese. Feijó responderá por lesão corporal grave em razão do arrependimento eficaz na terceira hipótese. Próxima questão, 9. No que se refere à classificação dos crimes, marque a alternativa incorreta. Falei várias vezes para vocês, não coloquei, já vou adiantar, não coloquei no simulado nenhuma questão pedindo a incorreta com a resposta correta na A.
que dificilmente ela vem. Na FGV, só 2 questões. Eu achava que tinha sido uma, depois eu achei outra. Só 2 questões. Professor, então quer dizer que quando ele estiver pedindo incorreto, eu já deixo a de lado? Eu não falei isso. Eu falei para você tomar cuidado, porque quer ver, ó. Aí você tá cansado, tá tenso, ainda tem que passar as respostas lá pro cartão resposta. E aí, eu não lembro agora como é que é a FGV, mas se vai tirando a folhinha como ela de Sebastião, eu sei que a gente vai tendo ideia de meia em meia hora quanto tempo falta para acabar. Aí faltam meia hora para acabar, eu tenho que passar o cartão resposta e faltam ainda terminar 2 questões de direito penal. Aí uma é essa facílima aqui. A gente está tenso, cansado, aí vamos fazer a questão. No que se refere à classificação dos crimes, marque a alternativa incorreta. Aí nesse caso, o certo é a gente sempre grifar. Eu brinco sempre. A prova, pessoal, ela é de vocês, ela não é minha. Saiam no final da prova. Obviamente, se você não sabe, não adianta ficar dando uma de Chico Xavier e olhando para o além para ver se a resposta vem, porque ela não vem. Só que se a gente tem tempo e tem dúvida em algumas questões, pode raciocinar, principalmente em informática, vamos raciocinar. Não tem essa pressa de querer sair com 1h30 de prova. Alguém que sai de uma prova aí, não sei se são 180 questões, agora eu me esqueci, e sai com meia hora de prova, uma hora a pessoa não vai passar, pessoal. Não tem condição nenhuma de passar, não fez uma prova bem feita. A pessoa então só passa quem ficar 5 horas também, não falei isso. Mas vamos usar o tempo que nós temos a nosso favor. Aí vamos voltar aqui e fazer aquela questão. No que se refere à classificação dos crimes, marque a alternativa incorreta. O crime unissubjetivo é aquele que pode ser praticado por uma só pessoa, embora nada impeça a coautoria ou a participação. E nesse caso aqui, pessoal, a gente esqueceu, tá? A gente não grifou aqui, tá bom? Perfeito, o unissubjetivo é isso. Um sujeito só. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Nada impeça que pratique em coautoria ou em participação. Enquanto o crime plurissubjetivo é aquele que exige 2 ou mais agentes para a prática da conduta criminosa, também sendo considerados de concurso necessário. A questão está corretíssima. Aí você fala, porra, que bom, acertei, mais uma. Você policial civil, vou passar, vou para a última questão. E aí você não tinha gravado que ele queria incorreta. Não vamos perder questão assim, não. Eu já perdi questão assim. Eu já passei questão errada por cartão resposta. Eu nunca me esqueço. Foi um vestibular que eu fiz para a UF. Isso deve ter uns 15 anos já. A questão era 70. Era uma questão de física. Eu sempre fui bom em física. Eu tinha acertado a questão e passei errado por cartão resposta. Eu sei que às vezes na ansiedade, mas vamos ter calma. Pessoal, chegou a determinada hora da prova, não acabou a prova, vamos garantir aquilo que a gente já fez. Passa logo aquelas por cartão resposta com tranquilidade. Depois a gente corre atrás para as outras. É melhor a gente errar alguma aqui na hora de passar por cartão resposta, que a gente já erraria, do que errar uma questão na hora de passar por cartão resposta que a gente tinha acertado. Tranquilo? Então não é a A que é a assertiva correta. Vamos lá, ela está correta, mas aí que é incorreta não vamos marcar. B. Os crimes comuns e os crimes próprios admitem a coautoria e a participação, enquanto os crimes de mão própria admitem somente a coautoria. E aí, pessoal, está correto? Está errado? O que vocês marcaram? Admitem a coautoria e a participação, enquanto os crimes de mão própria admitem somente a coautoria. Então essa questão também está correta. Terceira. Os crimes materiais, em regra, admitem tentativa, enquanto a doutrina majoritária não visualiza a possibilidade de os crimes de mera conduta serem praticados na modalidade tentada. Perfeito também, tá, pessoal? Ah, pessoal, olha só, eu vacilei aqui. Admitem somente a coautoria, os crimes de mão própria? Negativo. Eles admitem somente a participação. Viu como é que a gente pode desatentar lá na prova? Não vamos dar mole com isso. A rádio está aqui, ó. B, D, Botafogo. Mas vamos continuar aí corrigindo as próximas. D. Nos crimes materiais e nos crimes pré-dolosos, a ocorrência do resultado naturalístico é imprescindível para a consumação dos delitos. Perfeito. Qual é a diferença primordial entre o crime material e o crime formal? Ambos têm a possibilidade da ocorrência do resultado naturalístico. Para aqueles que estão se esquecendo, resultado naturalístico é alteração no mundo dos fatos. Você me dá 3 tiros, eu estou vivo aqui, aí caio e morro. Teve uma alteração no mundo dos fatos? Teve. Só que você me xinga. Ah, seu bobão, essa aula tá uma bosta. Acabou. Não teve alteração no mundo dos fatos e o crime já estará, crime contra a honra já estará consumado. A diferença primordial, então, é a ocorrência do resultado naturalístico. E, obviamente, um crime pré-doloso, que é aquele que tem o dolo no antecedente e a culpa no consequente, nós temos que ter a ocorrência do resultado mais grave para que o agente possa responder por ele. Quer ver um exemplo? Lesão corporal seguida de morte. Quer ver outro exemplo? Lesão corporal seguida de aborto. Tudo bem, pessoal? É denominado de crime a prazo
aquele cuja consumação do mesmo ou de uma qualificadora depender do decurso de determinado período de tempo para se materializar. Também está certo. Exemplo, apropriação de coisa achada. Artigo 169, inciso 2º do Código Penal. Pessoal, só depois de 15 dias é que aquele crime vai se consumar. Quer ver outro exemplo? Lesão corporal grave por conta de a pessoa ficar inabilitada para as atividades habituais por mais de 30 dias. Só no 31º dia que aquele crime pré-ter doloso irá se consumar. Olha o que eu coloquei, ó. É denominado de crime a prazo aquele cuja consumação do mesmo, no caso aí da apropriação de coisa achada, ou de uma qualificadora, no caso da lesão corporal, depender do decurso de determinado período de tempo para se materializar. Resposta, portanto, B de Botafogo. Próxima. Acerca do estudo dos objetos jurídicos material do crime, analise as assertivas a seguir. O objeto jurídico do delito revela o interesse tutelado pela norma, ou seja, o bem jurídico protegido pelo tipo penal. Perfeito. Objeto jurídico é aquele bem jurídico que é protegido, é o interesse tutelado pela norma. E objeto material é pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Aí eu já vou para a assertiva 2, o objeto material é pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Perfeito. Assertiva 3. Não existe crime sem objeto material. Existe sim. A doutrina dá o exemplo do falso testemunho, a doutrina dá o exemplo do ato obsceno lá do artigo 233, a doutrina dá um exemplo também do reingresso de estrangeiro expulso, artigo 338 do Código Penal. Todos esses crimes são crimes que não incidem sobre nada, não têm um objeto material. Por outro lado, não existe crime sem objeto jurídico, porque o crime a gente tem que respeitar a tipicidade formal e material. E o objeto jurídico sempre está na lei. Aí tem os títulos, tem os capítulos lá da proteção. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual e por aí vai. Existe crime sem objeto material. Não existe crime sem objeto jurídico, porque senão a conduta seria atípica. Não é possível crime sem objeto jurídico, tá certo? Por enquanto só a terceira está errada, tá? E quinta, crime pluriofensivo é aquele cujo tipo penal protege mais de um interesse jurídico. Perfeito também. Quer ver um exemplo? O latrocínio protege o patrimônio e protege a vida. Qual é a resposta correta, então? A de amigo. Próxima questão. No que se refere à extinção da punibilidade e à prescrição, de acordo com o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, marque a alternativa correta. Pessoal, a gente quase não trabalha isso nos cursinhos. Isso cai muito pouco, mas pode ser que caia. A gente, então, já estudou várias questões de concurso de crimes, concurso de pessoas, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Achei interessante trazer aqui uma questão disso também. Depois passe uma lida lá só no código, um olho. Os artigos principais, os que eu acho que podem ser cobertos, estão aqui no nosso material. Não tem como a FGV mudar aí a prova, que a prova é daqui a 5 dias. Hoje é quarta-feira, a prova é no domingo. Mas então vamos dar uma passada aí para a gente ver, tudo bem? Então a 11, ele quer a assertiva incorreta. Não, desculpa, ele quer a assertiva correta. Vamos lá. Antes de transitar em julgado, a sentença final, a prescrição começará a correr nas hipóteses de crimes permanentes no dia que se iniciou a realização criminosa? Não, pessoal. Não é no dia que se iniciou a realização criminosa. No dia que cessou a atividade criminosa. Está lá no artigo 111, inciso 3º do Código Penal. Está errado. Assertiva B. A sentença que conceder perdão judicial será considerada para efeitos de reincidência, mas não submeterá o condenado ao cumprimento da pena? Será considerada para efeito de reincidência? Não. Está lá no artigo 120 que não será considerado. C. A lei mais benéfica retroagirá para beneficiar o réu, mas não operará efeito no que tange a extinção da punibilidade do agente. Claro que operará. A lei posterior a beneficia de qualquer jeito. Obviamente que a eventual pena de multa, que é efeito secundário, é mantida. Mas se for abolício crimes, vai retroagir. A pessoa mas já foi condenada, vai voltar a ser primário. A pessoa já cumpriu a pena, volta a ser primário também. Então essa questão aqui também está errada porque opera efeitos. Isso está expresso lá no artigo 107, inciso 3º do Código Penal, que é artigo 120. Vocês deem uma lida, por favor, nesses artigos, tá? 4. D. Né? A prescrição, depois de transitar em julgado, a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica se nos prazos fixados no Código Penal, sendo vedado qualquer aumento em caso de reincidência, não.
aumenta de 1/3. Está lá no artigo 110 do Código Penal. Resposta, portanto, assertiva é, mas vamos ver. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial, desculpa pessoal, tá cobrindo aqui, né? Ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou da queixa. Perfeito. Essa aqui está lá no artigo 110, parágrafo 1º do CP. Resposta da 11, portanto, assertiva é de escola. Vamos para a próxima. Questão 12. De acordo com o Código Penal, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, no que se refere à teoria da pena, marque a alternativa incorreta. Pessoal, tudo letra de lei também. Qual é a que está incorreta? Assertiva B de Botafogo. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a pena de detenção deverá ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, sendo vedado o seu cumprimento no regime fechado. Negativo. O que é vedado, pessoal, é o regime inicial de cumprimento de pena de detenção sendo o regime fechado. Pena de reclusão, regime inicial de cumprimento de pena, fechado, semiaberto ou aberto. Pena de detenção, regime inicial de cumprimento de pena, semiaberto ou aberto. Mas se porventura por conta de falta grave, houver aí obviamente o procedimento administrativo cabível e a regressão de regime, o que vai acontecer? O condenado poderá cumprir uma pena de detenção no regime fechado, beleza? Vamos ver as outras aí. Ó, a A está correta, artigo 42 do Código Penal. A B está errada, está no artigo 33. A C está certa, no artigo 36. A D está certa, artigo 37. E a E está certa, artigo 44 do Código Penal. Próxima questão. 3 equipes de policiais civis realizaram uma incursão em uma comunidade no Rio de Janeiro, dominada por integrantes de uma facção criminosa que trafica entorpecentes para o cumprimento de alguns mandados de prisão expedidos pela Justiça. Fazia muito calor no município do Rio de Janeiro e a sensação térmica no local era de mais de 40 graus. A equipe A era coordenada pelo policial civil Rodrigo, a equipe B era coordenada pelo policial civil Cristiano e a equipe C era coordenada pelo policial civil Leandro. Os 3 são da minha equipe. Eu gosto de colocar questões assim, depois eu vou mostrar para eles vão gostar. Ao chegar em determinado ponto da comunidade, as 3 equipes se dividiram. Ao passar por um beco, a equipe do policial civil Rodrigo foi recebida a tiros por 3 indivíduos. Os policiais civis revidaram e conseguiram fazer cessar a injusta agressão. Ao progredirem no local, avistaram os 3 indivíduos caídos no solo com uma pistola ao lado de cada um e dezenas de cartuchos disparados pelo chão. Os 3 criminosos foram imediatamente socorridos e morreram no hospital. Após o exame de necropsia, ficou constatado que os 3 morreram em decorrência dos tiros disparados do fuzil de Rodrigo. Pessoal, legítima defesa. Eu até coloquei pistola, fuzil. Quem fica vendo muito internet, fica vendo muito televisão, aí fica vendo que absurdo, os bandidos, coitados deles, estavam de pistola, os policiais, malvados, estavam de fuzil. Então vamos pensar aqui, aí eu estou subindo a favela lá, incursionando com o meu fuzil. Olhando para um lado, para o outro, me dando tiro, granada. Aí eu vejo alguém lá atirando em mim, eu vou, e não, é pistola. Calma aí, bandido, guardo a minha pistola, guardo o meu fuzil, pego a minha pistola e atiro de pistola, porque senão eu não estarei respeitando os requisitos da legítima defesa. Pessoal, legítima defesa, a gente usa os meios necessários de maneira moderada, sendo que meio necessário é aquele que está à nossa disposição naquele momento. Se eu estou de funil, eu vou usar o fuzil. O que seria uma desproporcionalidade? Eu fui e fiz cessar a injusta agressão. Cheguei perto dele e dei mais 2 tiros na cabeça dele. Isso para a nossa prova. É óbvio que num estudo de mestrado, doutorado, a gente ia falar de medo, a gente ia falar de raiva, efeitos estênicos, efeitos astênicos, a gente poderia discutir. Para a nossa prova isso não importa. Aí seria uma questão de excesso. Nesse caso aqui, é óbvio que o Rodrigo estava em legítima defesa. A equipe B, ao passar por uma residência, vamos voltar aqui, reparou em um quarto bem pequeno, com a janela fechada, que um bebê estava sozinho e parecia estar passando mal com o calor. Imediatamente, Cristiano quebra o vidro da janela e retira o bebê, que já estava quase desmaiando, levando imediatamente a UPA na comunidade, conseguindo salvá-lo. A equipe C, em outro ponto da comunidade, encontra um dos alvos da operação que estava no local descrito no mandado de prisão. Ao ser identificado, o alvo se nega a abrir a porta, dizendo que não seria preso em hipótese alguma. Imediatamente, o policial civil Leandro arromba a porta, imobiliza o criminoso com mandado pendente e o algema, dando voz de prisão ao mesmo e o conduzindo à delegacia de polícia. Pessoal, Cristiano estava em estado de necessidade.
Ah, não pode sacrificar um bem protegido na Constituição. Estado de necessidade, para a gente, para a nossa prova, é você proteger um bem de igual ou menor valor, igual ou maior valor, desculpa, em sacrifício de um bem de igual ou menor valor. Na nossa prova, a gente vai levar isso, teoria adotada aí pelo nosso Código Penal. Tudo bem? Estado de necessidade. E, por sua vez, o Leandro estava em quê? Estava em estrito cumprimento de um dever legal. Não é o caso de vocês, obviamente essa turma aqui já está bem avançada, só que ainda tem gente que se confunde e fala, o policial entrou na favela, na comunidade, tomou tiro, aí atirou de volta, matou o bandido, ele estava em estrito cumprimento de um dever legal. Não, não tem na lei. A lei que manda matar alguém é só no caso de guerra declarada, aí é o carrasco que vai fazer isso também por fuzilamento. O policial não está na lei que ele tem que matar ninguém. Quando ele mata, obviamente a gente está falando numa situação de legalidade, ele mata em legítima defesa. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Assinar a alternativa correta. Se o fato é cometido em estrito... Aqui questão mais de letra de lei, né? Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, ainda que manifestamente ilegal, pelo hierárquico, só é punível toda a ordem. Está errado. Ainda que manifestamente ilegal não, artigo 22. Tudo bem? Segunda, se o fato é cometido sob coação resistível ou não. Tem que ser resistível, artigo 22 também. Se a ordem fosse não manifestamente ilegal e a coação fosse resistível, aí o autor da coação ou o autor da ordem que responderiam com base na autoria imediata. Tudo bem? Terceira assertiva. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sob a ilicitude do fato, se evitável, isenta de pena. Desculpa, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-lo de 1/6 a 1/3. Perfeito? Está lá no artigo 21. Aqui falou do erro de proibição. Se o erro for invencível, vai isentar de pena. Se o erro for vencível, portanto, evitável, aí vai diminuir a pena. Por quê? Porque a culpabilidade do agente será menor. D. O erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado... Desculpa, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena também está errado. Nada de isentar de pena. Artigo 20, parágrafo 3º. O agente vai responder como se tivesse acertado a vítima virtual. Somente ela. Por isso que está errado a ela, aplicando-se também eventuais majorantes ou qualificadoras referentes à vítima real. Não. Se eu quero matar A, e A é meu pai, aí eu vou na porta do trabalho de A e vejo A saindo. Atiro e acerto. Só que na verdade não era A. Houve um erro aí de representação. Eu vou responder como se tivesse matado A. E não importa quem eu matei na verdade. Importa as condições da vítima virtual, da que eu queria matar. E não da vítima real que eu efetivamente matei. Por outro lado, o que seria o erro na execução? Aí é um erro de operacionalização. Eu quero matar meu pai, olho para o meu pai, é meu pai, acerto, atiro para acertar meu pai, erro meu pai e acerto o porteiro que estava do lado. Um é o erro de cognição. Eu achei que fosse meu pai, quando na verdade não era. O outro é o erro de operacionalização, de execução. Por isso que erro na execução. Era meu pai, eu atirei nele, só que eu errei, acertei outra pessoa. Também vou responder como se tivesse acertado o meu pai. Tudo bem? Resposta, portanto, ele quer saber a correta. Assertiva C de Cristo. E a última, para a gente terminar aí, parte geral. No que se refere aos sujeitos do crime e à sucessão de leis penais no tempo, julguem os itens a seguir. Primeiro, qualquer pessoa física capaz e com 18 anos completos pode ser sujeito ativo de crime. Perfeito. Está correto, qualquer uma pode, obviamente capaz. Se for incapaz, aí ela não será. Na verdade, ela até poderá ser sujeito, mas ela não vai responder, porque ela não terá a culpabilidade dela por conta da inimputabilidade. E se a assertiva 2. Excepcionalmente, a pessoa jurídica poderá figurar como sujeito ativo de crime. Pessoal, tem essa discussão. A maioria da doutrina entende que ela pode ser responsabilizada. Mas, como eu já falei com vocês, já fizemos questões que a FGV entende que isso está correto. Então a gente vai marcar correto, se eles entenderem como errado, depois a gente vai ter que correr atrás nos recursos. Terceira. Sujeito passivo é somente a pessoa física que sofre as consequências da infração penal? Não. O Estado também, ele é sujeito passivo formal ou constante. O Estado sempre vai ser sujeito passivo do crime. E também não é só a pessoa física. Também pode ser a pessoa jurídica, também pode ser vítima. Próxima. Então está errada a 3 aí. 4. Lei excepcional é aquela que possui
é aquela que possui vigência durante tempo certo e determinado, previstos na lei, e que possui ultratividade, ou seja, continuará regulando os fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após o término desta. Ela possui ultratividade, mas essa aí não é a lei excepcional, é a lei temporária. Qual é a diferença da lei excepcional e a temporária? Ambas vão possuir ultratividade. Continuarão produzindo efeitos aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo após esta. A diferença é que na lei temporária, a lei traz o início e o fim da vigência da lei. A doutrina fala que ela é uma lei autorrevogável, pode vir essa expressão também na sua prova. Enquanto que na lei excepcional, não. Exemplo, pandemia. Enquanto durarem os efeitos da pandemia, a pena do furto vai ser maior. Quando é que vai acabar a pandemia? Eu não sei. Então, a gente não tem esse prazo certo e determinado na lei. Tudo bem? Então, a 4 também está errada. 5. Sujeito passivo constante ou imediato será sempre o Estado, enquanto o sujeito passivo eventual ou imediato será o particular que tiver um interesse penalmente protegido. Perfeito, pessoal. A 5 também está correta. Resposta certa, portanto, assertiva é 1, 2 e 5. Tudo bem, pessoal? A gente terminou aqui agora a nossa parte geral. Daqui a pouquinho a gente segue para a nossa parte especial no outro vídeo. Vou pedir um favor para vocês. A gente está começando agora e é importante a gente divulgar esse vídeo para mais amigos. Se você quiser guardar o conhecimento só para você, Papai do Céu não vai te ajudar. Toda vez que a gente curte, toda vez que a gente se inscreve no canal, toda vez que a gente encaminha o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante. Então ele divulga esse vídeo para mais gente. E o nosso objetivo aqui no canal, tanto é que eu fiz um simulado gratuito, mais de 600 pessoas já baixaram. Imagine se eu fosse cobrar por isso. Se eu fosse cobrar R$10 de cada um. Olha quanto que não poderia levar. Mas a gente não quer isso. O nosso objetivo aqui é ensinar, é democratizar e universalizar, olha a minha utopia, o direito penal. Portanto, gostou do vídeo, pessoal? Curte, inscreva-se no canal, compartilha com os amigos e deixe seus comentários e dúvidas aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Então por hoje é só. Curte aí. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.